Crianças do esporte, as SAFs do Galo e do Botafogo valem mais que quando foram compradas? Na tela para você, para vocês, os nossos números, para a gente começar a entender e decifrar as questões das SAFs aí. Botafogo e Galo estão classificados para a final da Libertadores. Cálculo de valor das SAFs: Botafogo, receita 2022, 118 milhões, cresceu bastante para 23, 355 e mais um pouco para 24, estimativa de 490 milhões a 653 milhões. Nossa, mas é um aumento brutal de receita de 22 para 24, muito bom. Valor do empreendimento 2022, 166 milhões, passou para 756 milhões, e aí a estimativa agora que passa de 1 bi 700, podendo chegar a 2 bilhões e 100. Vamos colocar os números do Galo também, se for preciso a gente volta para o Rodrigo, para o César explicarem quanto valem as SAFs. Aí o Galo, dívida 2000, opa, voltou, agora sim. Esse número ainda é do Botafogo, né? Ainda é do Botafogo. Vamos mais um, só para a gente falar da questão do Galo. Aí, ó, cálculo de valor das SAFs. Depois a gente volta para o Botafogo, fala de receita e dívida. Galo, receita e dívida, para a gente deixar tudo perfeitinho. Olha aí, o Galo, receita 22, 441 milhões. 23 foi para 455 e a estimativa de 24 de ficar entre 555 e 733. Valor do empreendimento 1,177 bilhão em 22, foi para 1,191 bilhão em 23, e a estimativa de 1,984 bi a 2,381 bilhões, meus caros. Então, volta lá, vamos para o Botafogo, a gente fala de receita e dívida, e eu já coloco os meus amigos aqui para falar a respeito disso. Rodrigo Matos, quanto é que vale a SAF do Botafogo diante destes números, do que o Botafogo encontrou, o que o John Textor encontrou e o que ele vai ter, vai entregar, vai receber em 2024? Vamos nessa aí, garoto. Antes eu vou só explicar qual é a pauta, mas assim, da onde surgiu a ideia da pauta, né, que a gente faz. O Textor, quando deu a entrevista lá no Lyon, ele fez uma afirmação de que ele comprou o Botafogo por 0 e que hoje valia mais de 300 milhões de dólares, que é esse valor aí, 1,8 bilhão, ou seja, ele já estimou o valor da SAF do Botafogo como 1,8 bilhão. Ele disse que comprou por 0 porque o dinheiro, aqueles 400 milhões iniciais, era um aporte, investimento, o que ele tem razão. Nisso eu fui conversar com o César para ver se a gente conseguia estabelecer um parâmetro para testar a hipótese dele e também fazer a mesma coisa com o Atlético. Esses números são todos do César, e aí agora eu acho que ele pode explicar melhor como é que ele fez as contas aqui para a gente entender. Enfim, eu vou interferindo dentro do possível ali do que ele precisa. O Grafietti, explica daquele seu jeito que até eu consigo entender, por gentileza. Vamos lá. Tá, vamos lá. Bom, aqui a ideia de valor aqui da SAF, ela está muito associada a um conceito que se usa na Europa, que é o múltiplo de receita. Então, você pode até fazer lá, tem um monte de modelos de avaliação, pega fluxo de caixa, desconta, inclui valor da marca, inclui elenco, aquilo o quê. Mas no fim do dia, todo mundo faz a conta pegando ali um múltiplo, um valor, multiplica esse múltiplo pela receita, e é isso que vale o clube, porque está tudo dentro da receita, né? Bilheteria, TV, venda de jogador e tudo mais. Então a conta é feita usando este múltiplo. Eu tenho uns cálculos que eu chego nos múltiplos, e eu apliquei isso a pedido do Rodrigo para a gente poder chegar aqui e olhar quanto que valem as duas SAFs. Então, o primeiro ponto aqui do Botafogo é qual é a receita que a gente vai estimar para 2024, né? Porque, no fundo, a receita de 2022 era realmente muito baixa, 23 já foi um pouquinho melhor, o Textor fala em fazer mais 600 milhões de receita. Não tem números, então eu fiz uma estimativa ali de quanto deveria ser a receita do clube com alguma premiação de Libertadores e tudo mais. Aí dessa receita nós temos que tirar as dívidas, né, e a dívida do Botafogo também, nós não sabemos qual é a atual. O que eu fiz foi pegar a dívida de 2023 e incluir algum valor por conta das contratações, que foram muitas esse ano. Então, o que você faz? Você pega a receita, aplica um múltiplo que é de pouco mais de 3 vezes essa receita,
Então lá são 600 por volta disso, tira lá, são 600 vezes de receita, vezes 3 de múltiplo, ele está falando de 1 bilhão e 800 mais ou menos. Aí eu tiro a dívida que está dando da ordem de 1 bilhão e meio. Então o que sobra de valor ali para o Textor, teoricamente, algo ali em torno de 300 milhões de reais. Aí, como não temos os números, eu peguei ali e fiz uma simulação de diferentes receitas e diferentes receitas para o ano, né, para chegar nessa estimativa que aqui está mostrada como menos 243 milhões até 573 milhões, que depende da receita que o clube vai fazer no fim do ano. Então, quando o Textor talvez fale, vale 1 bilhão e 800, pegando a receita lá dos 600 milhões que ele tem, aplicando 3 vezes de múltiplo, dá 1 bilhão e 800. Só que você tem que deduzir a dívida, né? E quando ele fala que pagou zero no clube, ele pagou, mas ele assumiu uma dívida que na época era de uns 800, 900 milhões de reais. Então ele comprou o clube pelo valor da dívida. Se ele tem que pagar, está no preço do ativo. Então, aqui, resumindo, o Botafogo, o cenário do Botafogo é que vale alguma coisa ali, no melhor cenário, em torno de 570, 600 milhões de reais, caberia no bolso do Textor se ele fosse vender o clube hoje. Eu vou fazer uma é bom observação. vendedor, né, Rodrigo? O Textor é bom vendedor, né, cara? É bom vendedor. Mas ele tá vendendo carro usado, uma hora que abre o carro, tá cheio de coisa, é mofo, o cara era fumante. Aí tem que dar uma olhada no que tem lá dentro, né? Fala aí, Rodrigo. Não, primeiro que eu acho que a gente tem que aqui primeiro reconhecer que ele, de fato, aumentou a valorização do Botafogo, né? Independente das contas que a gente vai chegar no final, a SAF do Botafogo se valorizou em relação ao momento que ele comprou, porque ele aumentou, ele foi capaz de aumentar a receita. Isso é um ponto. Aí a gente pode discutir quanto que aumentou ou não. E a segunda coisa que eu ia observar é que tem uma dificuldade de fazer a conta no Botafogo, que o próprio Textor já disse que todas as contas do grupo dele, do Eagle Holdings, é todo mundo junto. Fica transferindo dinheiro para um lado para o outro, dívidas e tal. Então, na verdade, o que ele vai fazer é valorar o que a gente está fazendo aqui, que é um exercício, tem essa dificuldade porque ele valora só o Eagle Holdings, né? É só uma parte da Eagle Holdings que ele vende. Porque o Botafogo pode ser que a dívida seja muito menor do que essa estimada pelo César, mas aí a do Lyon vai ser maior, do outro lado. Ele mesmo admitiu que é sazonal ali, porque as contas são todas juntas, é quase como se fosse um caixa único. Mas, olhando só as contas do Botafogo diante do que a gente tinha no ano passado, o César fez essa conta, e a conta do Textor não está errada, só que ele considerou só a receita, né? Ele não considerou as dívidas que ele tem a pagar, e ele disse, o Botafogo já informou que pagou algumas dívidas durante esse ano. A gente vai precisar ver no balanço exatamente quais foram e quanto foi da dívidas da associação, né? Porque a informação que a gente tem ainda não é precisa, porque você não tem um documento contábil, né? Enquanto não tiver o documento contábil, o que a gente está fazendo aqui, né? O César fez muito bem, é uma estimativa, né? Então, e tem um ponto aqui, Rodrigo, que é essa questão desculpa só, PVC, quando ele fala que pagou dívidas, a minha sensação só é que ele deve ter feito acordos e nesses acordos ele conseguiu descontos. Então ele vai apresentar uma redução de dívida, mas não necessariamente ele foi lá, colocou dinheiro e pagou. É uma forma diferente de dizer que você reduziu a dívida, mas sim, provavelmente ele fez acordos e nesses acordos conseguiu descontos, por isso que o valor da dívida diz que está menor. Desculpa, e ainda põe como receita financeira, né? E aí dá a receita também joga um pouquinho mais para o alto, porque ele vai dizer ali como um ganho, e contabilmente ele está certo, mas não é uma receita que necessariamente vai entrar no caixa dele. Não vai entrar. Né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é mais ou menos clara. Quando começou a história da SAF no Brasil, teve muito preconceito ou muito olhar de encantamento. Né? Já falamos aqui algumas vezes sobre isso. Primeira SAD de campeã espanhola foi o Atlético de Madrid, foi rebaixado 4 anos depois, quando a segunda SAD ganhou o campeonato, que foi o La Coruña, que hoje está caindo para a terceira divisão. Então, isso vai ser sazonal. Agora, você tem um ano que o Botafogo é SAF e está na final da Libertadores, o Atlético Mineiro é SAF e está na final da Libertadores, o Cruzeiro é SAF e disputou a final da Sul-Americana. Então, tem um cenário que você olha para a SAF e fala: nossa, olha, parece que está dando certo mesmo. Agora, por outro lado, essa conta que a gente está fazendo aqui, que a gente está estimando, e ao mesmo tempo a gente tem a crise gigantesca do Lyon, como é que o mercado vai olhar para isso? Porque, por exemplo, eu quero comprar ações, digamos que o Textor coloque ações do Botafogo na Bolsa de Nova York.
Se ele não tiver, como disse o Rodrigo agora, se não tiver o documento contábil, que Botafogo é esse? Assim, ele vale 1 bilhão e 800 hoje porque o dólar bateu R$6. Mas se o dólar caísse para R$3, ele valia. Então, assim, tem uma relação que a gente não tá muito claro, né? Ou seja, qual é o tamanho do Botafogo hoje e do buraco do Lyon? Se alguém quiser comprar o Lyon e se ele quiser vender o Botafogo, quanto é que custa? Essa é uma conta complexa, porque a gente está falando de clubes com competições diferentes, com moedas diferentes, com posições financeiras de dívida diferentes, onde o dono mistura tudo, troca jogador daqui, manda para lá, põe para cá. É difícil fazer essa conta, ainda mais com a falta de transparência, que eu só tenho um balanço lá em abril com o número desse ano. Então, é claro que fica sempre tudo na boca do dirigente, que normalmente quando você vai ver o número, ele é diferente daquilo que ele falou ao longo do ano. É difícil fazer essa conta, PVC, justamente porque não tem substância, né? Mas isso no Brasil não melhorou, por exemplo, em relação a Flamengo, a Palmeiras? Ou seja, se você quiser saber o tamanho da dívida do Flamengo hoje, é mais fácil do que saber do Botafogo? No caso do Flamengo, sim, porque o Flamengo publica balanços trimestrais. Então, a cada 3 meses, eu consigo saber. Nós fizemos uma conta aqui com o Rodrigo outro dia sobre os números de setembro, a questão do caixa, da dívida que aumentou. Enfim, o Flamengo tem isso, o Palmeiras tem com um pouco menos de informação, mas você consegue ter alguma noção. E também, não vamos mais longe, né? Quase ninguém mais faz isso. O Atlético Mineiro não faz, São Paulo, Corinthians solta de vez em quando tem interesse, algum número, mas quase ninguém mais faz. Por isso que Palmeiras e Flamengo também são destaque, de certa forma, porque de alguma maneira eles se comunicam com o mercado. E o mercado não sou eu, não são vocês, o mercado é o torcedor, que deveria ter todo o interesse em saber o que está se passando com o seu clube. Claro. E uma coisa que eu acho que, além da receita, né, César, que a gente colocou, é que hoje o Botafogo opera no vermelho, assim como o Atlético, que a gente vai falar mais na frente. Então, seja lá quem venha a investir, tanto na Eagle quanto viesse a investir individualmente no Botafogo, mas parece que vai ser tudo via holding, vai ficar analisando a capacidade do clube em algum momento se tornar sustentável, que hoje não é, né? É um clube que gira no vermelho constantemente, né? Então isso também conta oportunidade de mercado, conta também sucesso esportivo. Então é claro que ele conseguiu aumentar o valor do que ele tinha, e essa é a tese toda de negócios dele. Ele pegou um dinheiro emprestado por uma taxa de juros de 13% ao ano, que foi o que ele disse, e ele gerou mais valor do que esse empréstimo. Agora, ele está sendo muito otimista no valor que ele acha que já gerou em 2 anos. Eu acho que é isso que a gente está demonstrando aqui. Qual é o valor exato que seria uma venda, dependeria ali do mercado e condições, enfim. Ficou claro, nós temos o César Grafié, teremos o César até às 7h30, ele está com a gente nessa primeira meia hora. Vamos para o Galo, vamos entender então que o Botafogo ficou claro, está dissecado. Clube Atlético Mineiro, Galo forte e vingador. César Grafietti, a conta, o método é o mesmo que você usou para destrinchar o Botafogo, que você usou no Galo? Exato, o método é o mesmo, Massini. O que tem de diferença aqui, de fato, é o comportamento que a SAF do Atlético Mineiro teve ao longo do tempo. Vamos lembrar que a SAF hoje, ela era comandada pelas mesmas pessoas, enquanto associação, né, os famosos mecenas que viraram dono na sequência. Então, o que tem de diferente no Atlético é um pouco mais está relacionado à redução das dívidas, porque parte daquele 1,5 bilhão de dívida que tinha em 2022 era dinheiro que os mecenas colocavam como empréstimo no clube. A partir do momento que eles assumiram o controle da SAF, passaram a ser donos, eles transformaram isso em capital. Então teve uma redução brutal de dívida de um ano para outro ali, de 1,5 bilhão para 1 bilhão entre 2022 e 2023. Então nós estamos colocando aqui 1,1 bilhão, também é uma estimativa, porque não há números de 2024. E em função disso, a receita do Atlético ela cresce menos, porque ela já vinha na casa de 440 milhões de reais. Então a expectativa é que esse número seja um pouco maior do que foi, e muito parecido com o que é o Botafogo. E aí o que acontece é isso, né? A gente aplica as mesmas 3 vezes em relação à receita,
deduz esse 1 bilhão de dívida, o que sobra para o Atlético ali, o que a gente vai ver é algo em torno de 700, 800 entre 700 e 1 bilhão e 200 de reais, que é o quanto valeria se eles fossem vender a SAF hoje. Então o conceito é o mesmo, a diferença aqui é que o clube acabou reduzindo mais dívida ao longo do tempo, enquanto o Botafogo, na verdade, até imaginamos que ele aumentou a dívida em relação ao que o Textor pegou lá atrás. Ô, Grafietti, Mas tem uma ressalva também, né, Rodrigo. Marcini? Não, é que não está nessa conta o estádio do Atlético, que é uma conta separada, e o estádio estava com uma dívida líquida, eu fiz a conta aqui, eu olhei o balanço do Atlético, da Arena MRV, estava com uma conta de dívida líquida de algo em torno de 800 milhões de reais. E ela é uma dívida que o Atlético vai ter que pagar com as receitas do estádio, né? Essa é a previsão, já está tirando receitas cativas e tal, não sei o quê, mas então tem essa dívida que não está contabilizada, assim como não está contabilizada essas receitas do Atlético, tipo venda de cativas e tal. Então, o clube tem um potencial de receita com o estádio maior a longo prazo, mas ele tem uma dívida muito grande ali que está em CRIs, né, que é um mecanismo ali para você antecipar as receitas. E aí só um ponto, Rodrigo, para valor da SAF aqui, a gente está considerando um pelo outro, né? Se ele tem uma dívida, mas tem o ativo, para quem vai comprar, teoricamente, a gente está considerando que eles valem a mesma coisa. Então, por isso que ele não está aqui dentro. Mas é verdade, tem uma dívida grande ali, com um ativo que é novo. Então, se eu fizesse um conto de conta simples aqui, eu estou olhando só a atividade de futebol, de certa forma. Sim, o patrimônio do estádio é grande, é tipo 800 milhões também. Vai bater talvez no valor da dívida líquida. Então, você tá equivalente, né? A nossa conta, a sua conta fica ignorando a Arena, provavelmente quem investisse também ia considerar desse jeito. Ó, tem um patrimônio aqui para o futuro, né? Nós estamos falando de dois clubes antes da explosão da dívida do Corinthians e da solução da dívida do Flamengo. Nós estamos falando dos dois clubes que tinham as duas maiores dívidas do Brasil, né? Que, na verdade, hoje tem digamos, uma esperança. Eles têm um caminho, têm um trilho, mas também não está tão claro assim, porque onde é que vai parar isso daqui? Tem questões para resolver ainda que não estão tão claras, como a gente falou no caso do Botafogo, né? Das contas estarem mais explícitas. É isso mesmo, PVC. Tem esse ponto, e eu acho que é sempre importante para o torcedor entender o seguinte: o que vai quebrar o clube, ele pode ter muita receita, né? Eles cresceram a receita e tudo mais. O Rodrigo lembrou que o Botafogo trabalha no vermelho, o Atlético Mineiro trabalha no vermelho também, ou seja, gastam mais do que arrecado, só que tem uma dívida ainda, os dois têm dívidas muito grandes. Então, se essas dívidas em algum momento gerarem uma pressão de caixa, o clube não tem sobras para fazer pagamentos. Ele vai depender de venda de alguma coisa. No caso do Botafogo, vai depender de venda de jogador para gerar alguma receita e ir liquidando essas dívidas que vencem. No caso do Atlético Mineiro ainda vai depender muito do aporte dos donos, né, dos acionistas, porque também não gera dinheiro, não tem sobra de recurso para ir liquidando esses passivos. Então, os dois têm no mesmo calcanhar de Aquiles aqui, né? Dívidas muito altas, apesar de parecer, de fato melhoraram, de fato valem mais, porque as receitas cresceram, mas ainda tem um desafio enorme de conseguir organizar essas dívidas e colocá-las em patamares aceitáveis para uma operação de futebol, que é uma operação muito justa quando bem gerida, né? Mas se o César Grafietti fosse meu consultor, eu perguntaria a ele qual dos dois clubes eu, Paulo Massini, devo comprar? O Galo ou o Botafogo? Eu compraria o Galo porque tem um estádio lá com possibilidade de receita. Mas eu queria te ouvir. Compra o Palmeiras, assim. Não, pô, se eu pudesse. Não, que assim, é difícil porque assim, os dois têm. Vamos pensar na dinâmica. Hoje os dois têm uma receita mais ou menos parecida, o Atlético tem um estádio, tem torcidas mais ou menos do mesmo tamanho, assim, dívidas mais ou menos próximas, se a gente for olhar aqui, né, 1 bilhão e pouco daqui, 1 bilhão e pouco dali. Quem tem mais potencial, não sei dizer. Eu acho que hoje eles são muito equivalentes. Acho que a diferença, se eu fosse comprar, eu não vejo grande diferença entre eles, exceto essa questão, acho que do estádio faz. É importante que o estádio novinho, o estádio tem um potencial maior do que talvez o do Engenhão, mas é só uma suposição. Agora, para o torcedor, eu não tenho dúvida que hoje o acionista
do Atlético é mais forte do que é o Textor para o Botafogo. A gente está falando de um banqueiro, de um empresário, uma família muito rica. O Textor, todo mundo fala que é bilionário, mas ele faz tudo, né, aquela pirâmide, puxa daqui, estica dali, arruma um dinheiro com um amigo colar. Então, ele não coloca tanto dinheiro assim, enquanto a turma do Galo tem realmente mais força. E aí, eu ia acrescentar que o Galo, pelo menos nesse ano agora já de 2024, ele provavelmente vai fechar no vermelho também, né? Porém, já é uma operação com nível mais baixo do que ele fazia ali em 2021. Ele não está tão alavancado quanto antes. Você olha que o Atlético não teve esse ano 360 milhões de gasto em jogador, né? Foram jogadores ali, foi buscar muito jogador no mercado, empréstimo, um jogador, o volume de investimento do Atlético em investimento de fato em direito federativo foi muito menor do que o do Botafogo. Então, se você botar na conta, provavelmente ele vai fechar com vermelho menor. É claro que o título da Libertadores tem uma diferença ali de 115 milhões de premiação para uma premiação 7 milhões de dólares, o vice é 42 milhões. Então, o jogo de quarta-feira vale 70 milhões. Então, você já vê aí o tamanho do que está em jogo no sábado. 70 milhões, mais para o ano que vem, cento e tantos milhões de reais por participar do Mundial, né, dados os números que estão sendo divulgados, dependendo da conta. Exatamente.